igreja querida, nem mesmo as hostes do rio temporal. Seu general nunca perdeu batalha, por isso a igreja enfrenta o mal. Não, ninguém pode com esta igreja, contra este povo de... Muito boa tarde a todos, paz seja convosco. Nós vamos ler aqui João 3, do 14 em diante, para a nossa meditação nesta tarde. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, que as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas aquele que pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Querido Espírito Santo de Deus, mais uma vez, eis-me aqui, Deus, com a sua palavra aberta, a sua palavra aberta, a sua boca falando. Fala, Deus, fala de uma maneira especial, fala de uma maneira poderosa, de uma maneira que só o Senhor sabe falar. Fala aos nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Como nós lemos aqui, do 14, né? João 3, do 14 em diante. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Aquela serpente no deserto que foi levantada, quando pelo pecado os homens começaram a ser picados por cobras. Então Deus mandou Moisés fazer uma serpente, colocar numa haste, colocar lá em cima. E aqueles que olhassem para aquela serpente de metal, de ouro, não sei do que, fosse curado. Mas aí os homens eram picados, olhavam e sararam. E aí eles começaram a adorar a serpente, achando que era a serpente, mas não era. Era um meio de Deus mostrar que Ele era Deus e que Ele tinha feito aquilo para que as pessoas que fossem picadas sarassem. Então, como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Deus estava falando já da crucificação, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqueles que olhavam para aquela haste, aquela serpente, eles eram livres do veneno da serpente, mas não tinha mais nada além disso. Mas Deus continuou dizendo de todo aquele, né? Assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso que é privilégio, isso que é bênção completa, ser livre de um veneno mortal. É claro, é bom, mas ter a vida eterna é muito
melhor, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O objetivo de Deus, ao demonstrar este amor inexplicável, este amor imensurável, este amor que não tem explicação, pela sua criatura máxima, mas ele sabia que eles não iam valorizar, mas mesmo assim ele fez. Porque se um crê, já é o suficiente. Se um crê, a vitória para Deus já é grande. A palavra de Deus diz que há festa no céu, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Esse tal aqui não tem medida, não tem altura, não tem profundidade. Que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Perecer, irmãos, é perder a salvação, perder a chance de ir para o lugar que Deus tem preparado para nós. Não valorizar este amor tão grande, esse amor que não entende, que a gente não entende, que a gente não consegue entender, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Tanto que Jesus pregava o arrependimento. Arrependei-vos, é chegado a vós o reino dos céus. Ah, quem tem sede, vem a mim e beba. Era isso o ministério de Jesus. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Por que é que Deus teve que enviar o seu único filho, o seu primogênito? Porque Deus procurou um justo que pudesse pagar o preço, que pudesse fazer alguma coisa, mas não achou ninguém. Não achou ninguém. Então veio Jesus. Saiu do trono do lado do Pai para pagar este preço tão caro. Tinha que ter sangue puro ser derramado, mas Deus não achou ninguém. Aleluia. Graças a Deus. E a condenação é essa, que a luz veio ao mundo. Ele era a luz dos homens. Mas os homens preferiram as trevas, porque as suas obras eram más. Quem faz coisas ruins não gosta de vir na luz, porque aparece que ele está fazendo coisa ruim, né? Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que
as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. E tudo que é feito em Deus, tudo que é feito em Deus não tem reprovação. Aleluia! Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Porque Deus fez de tudo. A paciência de Deus, as oportunidades que são dadas, mas ninguém aproveita, prefere ficar no erro. Ah, mas Deus está trabalhando. Ah, em seu favor, porque Ele não quer deixar ninguém perdido. Porque aqui diz que Deus enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê, todo. De uma classe assim até assim só. Não, é todo aquele que nele crê, não pereça. Independente de raça, de cor, é crer, é aceitar o Filho de Deus vivo, tem a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Unigênito, Filho único, que alcançou muitos filhos agora para Deus. Através de Jesus somos chamados filhos. Oh, Riandaracandere Suriai, somos chamados filhos de Deus. E aquele que crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho de Deus não verá a vida. Mas a ira de Deus permanece sobre ele. Então depende de mim e de você. O que nós vamos escolher? A vida eterna ou a morte eterna? Não existe outro caminho. Não existe outra alternativa. É salvação ou perdição. Então nós temos que tomar uma decisão. Aqui em João 5, do 24 em diante, diz assim: na verdade vos digo, que quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. É Jesus falando. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Não está falando aqui desses mortos que estão lá na sepultura, não. Mortos espiritualmente, que estão em trevas, perdidos, amarrados, acorrentados. Vai ser quebrado as correntes, porque a voz do Filho de Deus vai ecoar, e eles ouvirão e viverão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Então, tá na sua decisão ouvir a voz e obedecer, e crer em Deus, e aceitar o seu imensurável amor que foi derramado lá no Calvário, através de Jesus, através do sangue de Jesus. Por mim e por você. Graças a Deus,
Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a voz. Então, vai chegar a hora daqueles também que estão no sepulcro, que morreram em Cristo. É a hora que as nuvens se enrolar, aí todos ouvirão e vai ficar os sepulcros vazios, porque vai mostrar que a igreja foi arrebatada, que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão para a glória eterna. Porém, aqueles que morreram sem Jesus para a condenação eterna, para aquilo que escolheu enquanto estava vivo. Antes da morte, você pode tomar a decisão do seu futuro, do seu amanhã. Jesus, a vida eterna, ou a morte eterna. É você que tem que escolher. É eu que tenho que escolher. Então é hoje o dia, é agora a hora. Escolhe, aleluia. Graças a Deus, aleluia, Jesus. Agora é a hora de ouvir a voz do Filho de Deus que Ele está bradando. Ele está bradando, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Desse jugo pesado do teu pescoço, porque diz que ele vai ter uma hora que ele vai derramar da unção que despedaça o jugo do pescoço. E esta hora é agora, basta você ouvir a voz do Filho de Deus, e querer se libertar, aleluia, glória a Deus, e querer, aleluia, receber a bênção que Ele tem preparado para a tua vida. É para todos. Aleluia, Jesus. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida. Mas a ira de Deus sobre ele permanece. É você que tem que escolher. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Nós vamos falar com Deus. Então só depende de você, só depende de mim. A nossa decisão para o porvir, para a vida eterna ou a condenação eterna. Aleluia, glória a Deus. Nós vamos falar com Deus. Maravilhoso e eterno Deus. No nome de Jesus, mais uma vez, a tua palavra foi pregada. Oh Deus, que ela possa alcançar o perdido, o caído, o desanimado, aquele que não tem nenhum vigor, aquele que está acorrentado, vai quebrando as correntes, do mal, que estão prendendo, porque condenado ao inferno é o inimigo que já está, e ele não quer ir sozinho, ele quer levar mais alguém. Quebra esses laços, essas armadilhas, liberta estas almas para que elas possam ir contigo para a Nova Jerusalém. Deus, entra com salvação neste lar, com bênção, com cura, com libertação. Deus amado, vitória completa, porque eu oro, Deus, crendo no nome de Jesus e já te agradeço pela vitória. Amém, graças a Deus. Muito boa tarde a todos, paz seja convosco. Eu choro de dor, ele vê tudo. Meus amigos que me desprezaram
bênção na aflição, meu coração parte de dor, eu choro no caminho. Às vezes penso que estou sozinho, me dá certeza de que está comigo. Oh, riai, choricandere, ricandarás. Não me despreza, um só momento, sigo contente em paz pelo caminho. Siga. Estou sozinho, vai ao meu redor. Oh, riai, choricandarás. Está comigo, meu Salvador, sempre está comigo, mesmo no vale da sombra da morte, é minha sorte, Ele está comigo. Aleluia, glória a Deus.